Pouca gente sabe, mas a história de Moisés, relatada em Êxodo 3, é um dos maiores retratos de como um homem comum pode ser usado para cumprir um propósito extraordinário. Um líder improvável, cheio de medos e inseguranças, chamado para enfrentar o império mais poderoso de sua época. A Bíblia revela segredos profundos nesse relato: como vencer o medo, transformar insegurança em confiança, atravessar o impossível e manter a fé em meio ao deserto. Essa não é apenas uma história antiga, mas um guia vivo para qualquer pessoa que enfrenta batalhas hoje. E aqui está o ponto: se Moisés conseguiu cumprir sua missão, mesmo tremendo por dentro, o que te impede de avançar? Nos próximos minutos, você vai descobrir princípios que podem mudar sua forma de encarar desafios. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica comigo até o final, porque essa jornada pode ser o início de uma nova etapa na sua vida. Moisés surge na Bíblia em um dos períodos mais sombrios da história bíblica. O povo hebreu estava escravizado no Egito, submetido a trabalhos forçados e humilhações constantes. O faraó havia decretado a morte dos meninos hebreus, mas Moisés foi salvo e criado dentro do próprio palácio egípcio. Essa contradição já é um prenúncio de sua missão. Ele cresceu entre dois mundos, o da opressão e o do poder. Não é à toa que sua vida se tornou símbolo de confronto entre medo e propósito. Quando recebeu o chamado para libertar os hebreus, Moisés não se apresentou como herói. Ao contrário, reconheceu suas limitações. Tinha dificuldades para falar em público e se considerava incapaz de liderar uma nação inteira. A Bíblia deixa claro que o primeiro passo para vencer o medo foi aceitar sua fragilidade. Admitir a própria insuficiência não foi fraqueza, mas a abertura necessária para que algo maior se manifestasse em sua vida. Na história bíblica, é curioso perceber que Deus não anulou o medo de Moisés de imediato. Em vez disso, ofereceu sinais e provas que fortaleceram sua confiança aos poucos. Primeiro, a sarça ardente. Depois, milagres simples que se tornaram armas de autoridade diante do faraó. Era como se cada etapa fosse um treino gradual, mostrando que a coragem se constrói em processo, não em um único momento. Outro detalhe poderoso está no fato de que Moisés não enfrentou tudo sozinho. Seu irmão Arão foi designado como porta-voz, ajudando a transmitir a mensagem diante do faraó. Esse detalhe ensina que a superação do medo pode nascer da parceria. O trabalho em conjunto, a divisão de responsabilidades e a confiança no apoio de outro tornam a missão mais leve e menos intimidadora. Se olharmos para o cenário do Egito Antigo, falar diante do faraó era como desafiar a figura mais poderosa e temida da época. Era quase um ato suicida. A coragem de Moisés, portanto, não era ausência de medo, mas a decisão de enfrentar o impossível. Esse contraste entre a grandeza do império e a fragilidade de um homem com dificuldade na fala reforça a grandiosidade da história bíblica. Mesmo com o coração inquieto, Moisés decidiu dar o primeiro passo. Ele poderia ter permanecido no deserto cuidando de rebanhos, distante dos holofotes e das pressões. No entanto, escolheu obedecer ao chamado. Essa decisão mostra que o medo não desaparece antes da ação. Ele perde força enquanto a ação acontece. Cada movimento na direção certa gera confiança e transforma a insegurança em firmeza. Ao longo do relato bíblico, vemos que Moisés começou a falar primeiro com os próprios hebreus antes de se colocar diante do faraó. Essa progressão é um exemplo prático de como enfrentar medos na vida real. Começar em ambientes menores, treinar em situações de menor risco e, gradualmente, enfrentar desafios maiores. A história bíblica é um manual vivo de crescimento progressivo. Por fim, a chave que moveu Moisés foi perceber que sua missão era infinitamente maior do que suas inseguranças. Libertar um povo inteiro não podia ser comparado ao desconforto de se sentir incapaz. Quando a clareza do propósito surgiu, o medo encolheu diante da grandeza da tarefa. Mas, em momentos decisivos, esse mesmo medo voltou com ainda mais intensidade.
exigindo novos segredos para ser vencido. Você já percebeu como a insegurança faz a gente se sentir pequeno diante de algo grande? Foi exatamente assim com Moisés. A Bíblia mostra que, ao ser chamado, ele questionou se seria capaz de liderar. Ele duvidava da própria voz, da própria presença. E é aí que está a beleza da história bíblica. Não foi a ausência de falhas que o transformou em líder, mas o processo de aprender a confiar mesmo com elas. Pensa comigo. Moisés não foi treinado em escolas de liderança, não fez parte de nenhuma elite militar. Ele era apenas um homem que carregava marcas do passado e incerteza sobre o futuro. E, no entanto, foi nesse cenário que descobriu o segredo. Não depender apenas de sua capacidade, mas aprender a colocar confiança em algo maior do que ele mesmo. O que a história bíblica nos ensina é que a confiança não nasce de um dia para o outro. Moisés foi desafiado em pequenas etapas, e cada vitória aumentava a sua segurança. É como quando você começa um novo trabalho ou assume uma responsabilidade inédita. No início, o coração dispara, mas à medida que você avança, a confiança vai se instalando. Esse é um ciclo que se repete em qualquer área da vida. Olha que interessante. Deus deu a Moisés sinais visíveis. O cajado que se transformava em serpente, a mão que mudava de aparência, os milagres diante do faraó. Isso mostra que a confiança se fortalece com experiências concretas. Quer um exemplo prático para você? Quando sentir insegurança, busque pequenas ações que comprovem que você pode. Se tem medo de começar um projeto, dê o primeiro passo hoje, por menor que pareça. Outro ponto essencial é que Moisés aprendeu a confiar no processo, não apenas no resultado final. Ele sabia que a travessia seria longa, mas mesmo assim seguiu. Muitas vezes você também pode se sentir sufocado pelo tamanho do desafio, mas a lição é simples. Não olhe apenas para o final da jornada. Aprenda a celebrar cada pequeno avanço. É assim que a confiança se constrói. E sabe o que isso significa para você? Que a insegurança que sente agora não precisa ser um obstáculo definitivo. Pelo contrário, ela pode ser o combustível para buscar recursos, aprender mais e se aproximar de pessoas que fortalecem sua caminhada. Foi assim que Moisés contou com Arão, e é assim que você também pode se apoiar em quem acredita no seu potencial. Perceba que a história bíblica não nos mostra um Moisés perfeito, mas um homem em constante transformação. A confiança dele foi crescendo à medida que enfrentava situações novas, e cada experiência se tornava um testemunho de que era possível ir além. Isso mostra que a confiança não é um talento exclusivo de alguns, mas uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E no fundo, o grande segredo é entender que quando o propósito é maior que a insegurança, o coração encontra forças para seguir adiante. Moisés entendeu isso diante do faraó, e você pode entender isso diante dos seus próprios desafios. Mas será que essa confiança se mantém intacta, mesmo quando o caminho se torna árido e as dificuldades parecem intermináveis? Você já percebeu como as dúvidas costumam aparecer justamente quando já demos alguns passos? Foi assim com Moisés. A Bíblia mostra que mesmo depois de enfrentar o faraó e ver milagres acontecerem, ele ainda precisou lidar com questionamentos. O povo reclamava, o deserto parecia infinito, e a missão que antes parecia clara começou a ganhar contornos de incerteza. É nesse ponto que muita gente desiste. Na história bíblica, Moisés revela um segredo poderoso. Ele não escondia suas dúvidas. Pelo contrário, levava-as em oração, dialogava, buscava respostas em algo maior do que ele. Isso nos ensina que não é errado ter dúvidas, errado é se calar diante delas. Você também pode transformar as suas em combustível de aprendizado, procurando conhecimento, conselhos ou até mesmo momentos de silêncio para refletir. Veja como é interessante. Quando o povo questionava, Moisés não respondia de qualquer jeito. Ele buscava direção antes de agir. Esse é um exemplo prático que você pode aplicar. Diante de uma decisão difícil, não se precipite. Pare, respire, analise as opções e, se possível, escreva prós e contras. Essa prática simples já ajuda a transformar a dúvida em clareza. Outro detalhe é que Moisés entendeu que dúvidas não significam fracasso, mas parte natural da caminhada.
Se até personagens bíblicos enfrentaram momentos de incerteza, por que você não enfrentaria? O segredo está em não se paralisar. É como dirigir em meio a uma neblina. Mesmo sem enxergar todo o caminho, você continua avançando, metro por metro. O que a história bíblica mostra é que, em meio às dúvidas, Moisés desenvolveu resiliência. Ele sabia que não podia controlar tudo, mas podia escolher como reagir. E esse é um aprendizado valioso para a sua vida. Talvez você não controle o tempo, as circunstâncias ou as pessoas ao redor, mas pode controlar sua atitude. E essa atitude é o que determina se a dúvida vai te derrubar ou te fortalecer. Um exemplo prático. Quando sentir que está perdido, busque referências. Assim como Moisés se apoiava na promessa que havia recebido, você pode recorrer a um livro inspirador, a um conselho de alguém sábio ou até mesmo a uma memória de superação passada. Essas âncoras ajudam a manter a mente firme quando o coração vacila. Moisés também aprendeu a transformar cada dúvida em uma oportunidade de fortalecer o povo que liderava. Cada vez que encontrava uma resposta, fortalecia não apenas a si mesmo, mas toda a comunidade. Isso mostra que suas escolhas não afetam apenas você, mas também aqueles que caminham ao seu lado. Seu crescimento pessoal pode ser a inspiração que alguém próximo precisa. E é curioso perceber que quanto maiores eram as dúvidas, maiores também eram as revelações que Moisés recebia. Isso nos faz refletir. Talvez as suas próprias incertezas estejam preparando o terreno para respostas mais profundas. Mas o que acontece quando, além das dúvidas, surgem também os obstáculos externos, como crises, oposição e escassez? Você já percebeu que, muitas vezes, não é só o que sentimos por dentro que nos trava, mas também as barreiras que surgem ao nosso redor? Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. A Bíblia relata que, além do medo e da insegurança, ele ainda precisava lidar com a dureza do faraó, com a incredulidade do próprio povo e com as condições severas do deserto, obstáculos externos que pareciam impossíveis de superar. O segredo de Moisés estava em não permitir que o tamanho do obstáculo definisse o tamanho de sua fé. Cada vez que o faraó endurecia o coração, surgia uma nova manifestação de poder para provar que a missão não estava perdida. Isso nos ensina algo prático. Quando as portas se fecham, não significa que o caminho acabou. Pode ser apenas um convite para buscar uma solução criativa, insistir mais uma vez ou até mesmo mudar a estratégia. Veja como a história bíblica é clara nesse ponto. As pragas que atingiram o Egito não foram apenas sinais de juízo, mas também ferramentas para mostrar que nenhum obstáculo externo é definitivo diante de um propósito maior. E isso vale para você também. Talvez hoje o seu faraó seja uma dívida, uma crítica constante ou até mesmo uma crise no trabalho. Assim como Moisés, você pode transformar cada barreira em prova de que ainda é possível avançar. Outro detalhe impressionante é que Moisés não enfrentava os obstáculos confiando apenas em si mesmo. Ele sempre buscava orientação antes de agir. Isso mostra que a estratégia certa não vem da pressa, mas da sabedoria. E na sua vida, isso pode significar parar um pouco para reorganizar as finanças, rever o planejamento, pedir conselho a alguém experiente ou até mesmo se capacitar com novos conhecimentos. O deserto, por exemplo, foi um dos maiores obstáculos externos enfrentados. Não havia água nem comida em abundância. Mas na narrativa bíblica, esses momentos se transformaram em oportunidades para experimentar provisão de formas inesperadas. Isso nos ensina que as maiores crises também podem ser os cenários onde surgem os maiores aprendizados. Pergunte-se, o que o deserto da sua vida está tentando te ensinar? Moisés também mostra que enfrentar obstáculos externos exige perseverança. O faraó não cedeu na primeira tentativa, nem na segunda, e só depois de muitas batalhas o povo foi liberto. Isso é um lembrete prático. Talvez aquilo que você busque não venha de imediato, mas a constância e a paciência são armas poderosas. Insistir faz parte do processo de vitória. E é interessante notar que cada obstáculo superado aumentava não só a confiança de Moisés, mas também a confiança do povo que o seguia. As vitórias públicas têm esse efeito. Fortalecem quem lidera e inspiram quem acompanha. Pense em como as suas próprias superações podem ser testemunhos vivos para aqueles que observam a sua jornada. Mas e quando os obstáculos parecem maiores do que todas as forças disponíveis? Quando não há saída visível?
É aí que surge um dos maiores segredos da história bíblica, revelado no momento em que o mar estava diante deles e o exército atrás. Quem nunca se deparou com situações que parecem um beco sem saída? Moisés viveu isso de forma literal. A Bíblia conta que diante dele estava o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó pronto para destruir. O povo desesperado, sem ver alternativas. E é nesse cenário que se revela um dos maiores segredos da história bíblica: a fé que ousa agir quando tudo parece bloqueado. Moisés poderia ter paralisado, mas escolheu erguer o cajado e obedecer à instrução recebida. O mar, que representava a barreira intransponível, se abriu. Essa cena poderosa nos ensina que o impossível não é um muro definitivo, mas um convite a enxergar possibilidades invisíveis. E, para você, isso significa que mesmo quando não vê saída, pode existir um caminho ainda oculto, esperando pelo seu passo de coragem. Repare que a travessia não foi feita sem esforço. O vento soprou a noite inteira para dividir as águas, e o povo precisou caminhar com pressa pelo meio do mar. Isso mostra que o impossível não se resolve apenas com desejo. Exige movimento, rapidez e disciplina. Da mesma forma, diante de um desafio, você precisa unir fé e ação. Fé sem movimento é só intenção, mas quando se transforma em atitude, abre portas. Outro detalhe importante é que o caminho no meio do mar não era confortável. Imagine andar com paredes de água ao lado, sem saber se manteriam firmes. A história bíblica nos lembra que atravessar o impossível pode ser assustador, mesmo quando o caminho está aberto. Mas, ainda assim, a escolha é seguir em frente, porque recuar já não é opção. E talvez esse seja um segredo essencial para a sua vida: entender que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de não retroceder. Moisés mostrou isso ao continuar andando, mesmo sem garantias humanas. Na prática, isso significa que quando tudo parecer incerto, você não precisa ter todas as respostas, basta ter disposição para avançar um passo de cada vez. O milagre do Mar Vermelho também revela algo grandioso. Enquanto os hebreus atravessavam, os inimigos eram destruídos. Isso ensina que muitas vezes a mesma situação que ameaça derrubar você pode se tornar a ferramenta que elimina o que te persegue. Quantas vezes a própria crise não acaba servindo como libertação de algo que já não fazia sentido na sua vida? Moisés entendeu que atravessar o impossível não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de destino. Do outro lado do mar, começava uma nova etapa da história bíblica, com desafios ainda maiores, mas também com oportunidades inéditas. Cada travessia difícil é também um portal para uma fase diferente da vida. E aqui surge a grande reflexão. Se atravessar o impossível é possível, o que acontece depois, quando a realidade do deserto se apresenta e o entusiasmo inicial dá lugar ao cansaço da caminhada? Você já percebeu como o entusiasmo inicial muitas vezes se perde quando o caminho se torna longo demais? Foi assim com o povo de Moisés. Depois do milagre no Mar Vermelho, o deserto trouxe sede, fome e cansaço. A Bíblia relata que muitos começaram a murmurar, esquecendo rapidamente o que tinham visto. E aqui surge mais um segredo poderoso. A fé não pode depender apenas de momentos de euforia, mas de uma decisão constante de confiar mesmo quando tudo parece árido. Moisés nos ensina que a fé precisa ser cultivada diariamente. No deserto, ele se voltava a Deus em oração, buscava a orientação e permanecia firme mesmo quando o povo vacilava. Esse exemplo mostra que na sua vida a fé também precisa ser alimentada com disciplina. Não basta apenas acreditar em dias bons, é necessário fortalecer o coração em dias difíceis, quando a esperança parece frágil. A história bíblica mostra que o deserto não era um lugar de destruição, mas de preparação. Ali, Deus ensinava dependência, revelava provisão e moldava o caráter do povo. E talvez você esteja atravessando o seu próprio deserto agora. Pode ser uma crise, uma perda ou até uma incerteza sobre o futuro. Mas assim como Moisés,
você pode transformar esse tempo em oportunidade de aproximação com Deus, em vez de se perder nas reclamações. É nesse ponto que surge algo ainda mais profundo. A fé de Moisés apontava para algo maior, um libertador definitivo que viria muito tempo depois. A história bíblica é um fio condutor que nos leva até Jesus, o verdadeiro Salvador, aquele que não apenas abre o mar, mas abre o caminho da vida eterna. E aqui está o convite. Assim como o povo precisou confiar em Moisés para atravessar o deserto, você pode confiar em Jesus para atravessar os desafios da sua alma. Aceitar Jesus como Salvador não é sobre religião, é sobre libertação. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Cristo oferece libertação do peso do pecado, da culpa e da escuridão. E a porta está aberta para você. Basta dizer de coração: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, guia a minha vida e fortalece a minha fé. Essa decisão é a maior travessia que qualquer pessoa pode fazer. Perceba que o deserto de Moisés não durou para sempre. Havia uma terra prometida à espera. Da mesma forma, ao entregar sua vida a Cristo, você recebe a promessa de uma vida transformada aqui e de uma eternidade ao lado dele. É a esperança que não se perde, mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Esse convite está diante de você hoje, e a boa notícia é que você não precisa esperar o momento perfeito ou se sentir completamente preparado. A Bíblia mostra que Deus chama pessoas comuns, assim como chamou Moisés. Se você deseja essa nova vida, basta abrir o coração agora e dar o passo de fé. Mas como manter essa chama viva, mesmo depois de aceitar esse chamado, quando a caminhada continua longa e os desafios persistem? Agora me diz, quantas vezes você já se sentiu como Moisés, diante de um mar vermelho, sem saída ou perdido em um deserto de incertezas? Quantos sonhos você deixou para trás porque o medo e a insegurança falaram mais alto? A história bíblica deixa claro, não é a ausência de obstáculos que define a vitória, mas a coragem de continuar confiando quando tudo parece impossível. E eu quero te provocar, o que você vai fazer a partir de hoje com tudo que aprendeu? Vai continuar olhando para as dificuldades como barreiras ou vai enxergar nelas a oportunidade de crescer? Lembre-se, Moisés não era diferente de você, ele só decidiu acreditar em um propósito maior que o próprio medo. Então, se esse conteúdo falou com você, se fez sentido para a sua vida, eu te convido agora a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua aprendendo, recebendo mensagens que vão fortalecer a sua fé e transformando sua forma de encarar os desafios. Porque acredite, essa pode ser apenas a primeira de muitas mudanças na sua história.